Bom dia, tudo bem? Eu sou o Gustavo Olá, bom dia. Eu sou o Guilherme e esse é o Jornal Cromos. Na edição de hoje, vamos falar sobre profissões. A escolha de qual profissão seguir não é uma decisão nada fácil. Além de ter que lidar com a preocupação do seu futuro e com as expectativas sobre se sentir realizado na área de atuação, o choque com um mercado cada vez mais exigente e com uma infinidade de possibilidades de profissões faz muitos jovens se sentirem inseguros e nem saber por onde começar. Pensando nisso, nosso jornal criou uma matéria para apresentar melhor as profissões aos nossos telespectadores, que podem estar confusos sobre a escolha profissional. Na edição de hoje, iremos apresentar profissões no ramo do meio ambiente e da educação, não é mesmo, Gustavo? Exatamente, Guilherme. Esses dois ramos são essenciais para a nossa sociedade. Os profissionais de educação, que são extremamente importantes para o desenvolvimento do ser humano e de seus processos, e os profissionais do meio ambiente, que por si só são responsáveis por auxiliar numa produção mais sustentável, para que assim então não agrida tanto o nosso bem mais precioso, que é a natureza. Para entender melhor esses assuntos e aprofundarmos ainda mais no mundo das profissões, vamos chamar nossa apresentadora Letícia Sudari, que irá explicar um pouco melhor as profissões no rumo da educação. É com você, Letícia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Guilherme e a todos que estão assistindo. Os profissionais da educação são a base da nossa sociedade, já que eles estão responsáveis pelo cuidado do indivíduo e processo de conhecimento deles. Para a edição de hoje, escolhemos duas profissões deste nicho, os professores e os psicopedagogos. Os professores são os profissionais que conduzem o ser humano para a vida adulta e para viver em sociedade, criando noções de pensamento crítico, ensinando conteúdo e estimulando o aprendizado e o trabalho em equipe. Para ser professor, precisa gostar de sala de aula, ser dinâmico e de a sua conexão, pois seus alunos vão precisar de você a todo momento. A carreira de professor pode ter 5 tipos. O professor da educação infantil, responsável pela fase introdutória da criança, para eles a remuneração média é em torno de R$ 2.556,48 e R$ 2.832,30. O segundo é o professor da educação fundamental 1 e fundamental 2. O salário é em torno de R$ 3.845,64. O terceiro tipo é o de professor de ensino médio, em que se aprofunda mais o conhecimento e com foco nos vestibulares e no Enem. O salário gira em torno de R$ 2.872. O quarto e penúltimo tipo é o professor de ensino universitário. Esse leciona nas faculdades e o salário pode variar de R$ 4.000 até R$ 19.000. Por fim, existem os professores de ensino técnico, que são tão importantes quanto, já que preparam os alunos diretamente para um emprego, com uma prática maior para o mercado de trabalho. Esse setor recebe em média R$ 2.585. Além dos tipos de professores, os tipos de contrato também podem variar, podendo ser concursado, contrato temporário ou CLT. O salário também pode mudar de acordo com o contrato escolhido. Professores concursados, normalmente, são os de escola pública, por exemplo, e precisam passar por um processo seletivo para assumir a vaga. Os de contrato temporário são para cobrir algum outro professor que precisou ser afastado por algum motivo e possuem tempo de contrato determinado, de 6 meses, por exemplo. Os de regime CLT se assemelham aos demais trabalhadores, normalmente são contratados por escolas particulares. Bem interessante, não é mesmo? Agora, vamos falar dos psicopedagogos, também profissionais da educação e com muito prestígio. Esta profissão engloba a pedagogia e a psicologia. Esses profissionais garantem que o indivíduo consiga ser produtivo e conseguir realizar plenamente suas tarefas, seja no âmbito escolar ou empresarial. O piso salarial em 2022 de um psicopedagogo vem em torno de R$ 2.549,90.
Muito legal saber disso, Letícia. Esses profissionais são muito importantes para a nossa sociedade. Realmente, Guilherme. Agora vamos chamar a nossa repórter Sofia, que está com uma convidada mais que especial e que ainda vai agregar mais ainda ao nosso conhecimento. Sofia Mendes, está aí? Bom dia, meninos, e bom dia, telespectadores. Hoje nós estamos aqui com a Vitória Villani, professora de matemática do Colégio Cromos, e temos o imenso prazer de entrevistá-la e entender mais ainda sobre os professores. E nada melhor que falar com uma especialista, não é mesmo? Bom dia, Vitória, tudo bom? Bom dia, Sofia. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ter você conosco nessa edição e desde já muito obrigada por aceitar o convite. Então, primeiramente, nós gostaríamos de saber qual a razão que te levou a escolher a lecionar e qual o motivo de escolher a matemática. Bom, na verdade eu escolhi matemática porque eu sempre me interessei pela área. Matemática sempre foi muito desafiador para mim, então minha escolha foi pela minha área de interesse. Inicialmente eu não escolhi lecionar, na verdade eu escolhi pela pesquisa em matemática, motivo pelo qual eu fiz o bacharelado e não a licenciatura. Mas aí com o passar do tempo, eu acabei me apaixonando pela sala de aula, comecei a dar aulas com o intuito de não continuar. Era uma coisa, eu tinha um tempo livre, falei, vou dar umas aulas, depois, quando eu acabar meu doutorado, eu deixo isso para lá e continuo com a pesquisa. Mas acabou que eu gostei tanto da sala de aula, que eu abandonei foi o doutorado e fiquei com a sala de aula. Então, essa foi a minha história. Entendi. Em algum momento, durante sua carreira acadêmica, você já pensou em desistir da profissão? O que te motivou a continuar nisso? Bom, eu nunca pensei em desistir da matemática. Tive muitos colegas que desistiram. Na verdade, o curso de matemática ele tem a maior evasão da universidade. Da minha turma de 40, só se formaram eu e mais 2. Então, realmente, é um curso que a desistência é muito alta, por ser um curso muito difícil. Mas eu nunca pensei em desistir. Eu sempre soube que matemática era a coisa que mais me interessava, então não tive essa dúvida ao longo da minha carreira, não. Você encontrou dificuldades para estabelecer sua profissão ou desde o início a questão do emprego foi super tranquila? Não, foi bem tranquilo desde o início, sim. Na verdade, a matemática, por ser uma área que pouca gente consegue fazer, pouca gente escolhe, tem uma falta muito grande do profissional de matemática. O meu primeiro emprego já foi no Cromos, que é onde eu tô até hoje. Então, eu não tive nenhum problema em me estabelecer, não. Tá. Você acha que o mercado está desvalorizando esse setor? Você sente que a remuneração não é suficiente para o trabalho? Então, como o Brasil é um país muito grande, eu posso dizer que, sem sombra de dúvida, em grande parte do nosso país, isso é verdade. No Cromos, a gente acaba vivendo uma realidade diferente da maioria do país. É uma instituição que realmente valoriza muito o professor. Então, eu não sinto isso de modo pessoal. Porém, a classe profissional, sem sombra de dúvida, é uma classe desvalorizada no geral, principalmente se a gente estiver falando do ensino público. Na rede pública, é uma realidade bem diferente da rede privada de ensino. E para finalizar, qual conselho você daria para quem está pensando em seguir a carreira de professor? Bom, meu conselho seria, o quanto antes comece a dar aulas, porque grande parte das coisas você só vai aprender na prática, E a sua didática, o modo como você interage com os alunos, o modo como você gosta das suas aulas, é algo que você aprende na prática. Então, ninguém te ensina a dar aula. Na universidade, a gente aprende os nossos tópicos, mas dar aula é uma coisa que você aprende dando aula, Se eu pegar as minhas aulas aí no início da minha carreira e agora, elas mudaram completamente. Então, essa dinâmica de professor, sala de aula, é algo que se aprende na prática. Então, pensando na sala de aula, é uma coisa que o quanto antes, se você puder, comece a dar aulas, mesmo que não seja uma escola, procure algum cursinho voluntário, alguma coisa desse tipo, porque, sem sombra de dúvida, a prática é muito, muito mais importante que a teoria em se tratando de ser professor. Muito obrigada, Vitória, pela sua disponibilidade, por fazer parte da nossa entrevista. E vale ressaltar, que no Brasil não é nada fácil ser professor. Então, por isso foi hoje, meninos. Obrigada desde já. Muito obrigado pela participação, Vitória. É uma profissão linda e precisa de muito amor para exercê-la. E fica claro isso quando vemos muitos atos de heroísmo de muitos professores para salvar seus alunos. Como no caso da professora Ellen de Abreu Silva Batista, que salvou as crianças de sua turma e travou uma luta contra o criminoso que incendiou uma creche em Janaúba. Bem lembrado, Gustavo.
Atos de heroísmo só mostram ainda mais a dedicação desses profissionais pela carreira que exercem. Agora que já falamos sobre os professores, chegou a hora de comentar sobre as profissões do meio ambiente. É com você novamente, Letícia Sudar. Olá novamente. Os profissionais do meio ambiente são responsáveis por cuidar da natureza como um todo, preservando os recursos naturais para que sejam extraídos de forma que não acabe com o solo, além de preservar a fauna. Dentro deste ramo, podemos destacar 3 profissões: agrônomos, engenheiros florestais e ambientais. Os agrônomos são responsáveis pela produção, planejamento e organização do agronegócio, cuidando das plantações e tudo o que se envolve. O agrônomo que não se dispôs a nenhum tipo de especialização tem um salário em média de R$ 6.816,57. Agora, vamos falar dos engenheiros florestais. Estes podem trabalhar administrando os parques e reservas, fazer projetos para reflorestamento e preservação de áreas degradadas e até mesmo fiscalização ambiental, com um salário de R$ 4.512. Bom, agora é com vocês no estúdio novamente, meninos. Muito bem explicado, Letícia. Essa profissão é perfeita para aqueles que gostam da natureza e de tudo a que envolve. Agora, nós vamos entrar em contato novamente com a nossa repórter Sofia, que está com uma convidada mais que especial e que vai nos agregar um pouco mais sobre os engenheiros ambientais. Olá de novo, meninos e telespectadores. Agora estamos aqui com outra convidada mais que importante. E é ela quem vai nos explicar melhor o mundo dos engenheiros ambientais. Bom dia, Débora, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem. Obrigada pela disponibilidade, por aceitar essa participação especial no nosso programa. Bom, você poderia começar explicando um pouco pra gente da sua profissão? Como que funciona na prática o engenheiro ambiental e em qual área você trabalha? Claro. Primeiramente, agradeço o convite, por falar da minha profissão, que eu gosto tanto. Um pouquinho do que eu faço atualmente. Trabalho no ramo agropecuário, tá? Eu trabalho em uma empresa que faz criação de gado para venda de carnes nobres. Então, o que a gente faz? Toda empresa que é potencialmente poluidora no meio ambiente, ela precisa ter um documento que se chama licença ambiental. E aí, para conseguir esse documento, a empresa ela precisa seguir várias diretrizes, cumprir várias exigências para ter esse documento em mãos. E assim ficar regular com o órgão ambiental, digamos assim. Então, o que eu faço hoje? Toda a gestão desse cumprimento dessas exigências, para a gente ficar regular com o órgão. E trabalho também com projetos sustentáveis, que são projetos de energias renováveis, que não geram poluição no meio ambiente, como a energia solar. Inclusão de economia circular, que é uma recirculação de água dentro do empreendimento para menos custo e ajudar, claro, o meio ambiente. Então, hoje, atualmente, eu mexo com isso, Sou analista ambiental de onde eu trabalho. Mas o ramo da engenharia ambiental ela é muito amplo, então você pode seguir o ramo minerário, muitas pessoas gostam de trabalhar em mineração, tem os ramos de energias renováveis, então hidrelétricas, energias solares, essas usinas nucleares, então as pessoas podem também ir para a área de energia e para a área de pesquisa. Muitos engenheiros também, eles fazem outros cursos para se aperfeiçoar na área de fauna e flora, então fazem estudos ali qual que é o impacto que aquele empreendimento vai gerar na fauna e flora da região. Então são esses os ramos que a engenharia ambiental ela abrange. E o que te motivou a escolher a engenharia ambiental? Sempre foi um sonho seu ou teve algum motivo especial que fez você seguir essa carreira? Eu sempre tive uma ligação muito forte com a área de meio ambiente. Até uma época eu queria fazer ciências biológicas, por gostar muito de animais, pesquisa. Só que eu vi que a área iria um pouco mais para a área de pedagogia mesmo, de dar aula, e eu acho que já não seria muito meu forte. Então eu fui numa mostra de profissões onde eu descobri a engenharia ambiental. E aí me interessei, gosto também muito de química e física, que a gente tem muita física e química na nossa faculdade, na nossa universidade, tá? E então eu me interessei e entrei no curso. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a área de meio ambiente, mas eu não conhecia, E assim que eu comecei a ler sobre a área, eu gostei muito e foi de cara, assim, e fiz e segui a profissão. Não tive dúvidas que era isso, não. E como você encara o mercado de trabalho dessa profissão? Você acha que é muito desvalorizado ou acredita que está num nível bom? Olha, a parte de engenharia em si ainda é muito desvalorizada, porque, infelizmente, as empresas não contratam sempre os engenheiros como engenheiros, O engenheiro, ele tem, se você é contratado como engenheiro, ele tem um piso salarial a ser seguido, que é colocado a partir do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, é um piso muito alto. Seria ótimo se todo mundo ganhasse o salário de engenheiro que beira aí os R$9 mil. Só que, infelizmente, não é isso que acontece. Nós somos contratados, a maioria das vezes, como analista ambiental, que é o meu caso, por exemplo. Então, é desvalorizado o ramo da engenharia em si, tá? O ramo da engenharia ambiental, eu vejo que hoje é uma área que está crescendo bastante, principalmente com projetos sustentáveis, como eu falei.
Isso é uma preocupação mundial. A gente vê aí falando sobre a alteração do clima, né? Toda essa questão de gases de efeito estufa. Então, assim, está sendo uma preocupação das empresas e eu acredito que é uma preocupação que só tem a crescer, tá? Então, assim, eu vejo muitas vagas na área, mas são vagas também muito específicas. Como eu falei, o ramo de engenharia ambiental é muito amplo. Então, acaba que você tem que ver a área que você mais se sente afinidade mesmo, né? Então, tem alunos, por exemplo, que saem da faculdade e abrem uma consultoria ambiental, que é onde, por exemplo, as empresas buscam aquela consultoria para fazer a regularização ambiental do empreendimento. Então, assim, eu vejo que é uma área que só tem a crescer. Muito desvalorizada na questão referente ao salário mesmo. Mas isso aí acontece com todas as engenharias, tá? Não é engenharia ambiental em si. Mas vaga eu vejo muitas. Tá? É um ramo que só está crescendo. E para você, qual a importância da engenharia ambiental? Sem dúvidas, pensar no amanhã, né? A gente está cuidando, preservando de um bem que não é só nosso, né? A gente está tentando preservar justamente para os nossos descendentes. E aí é uma coisa que antigamente não tinha tanta essa preocupação. E hoje, com toda essa alteração climática que a gente está vendo, a gente vê aí tanto desmatamento, né, em áreas tão importantes para a gente como a Amazônia, Pantanal pegando fogo, enfim. Então, com toda essa importância, e a mídia tem ajudado bastante, eu vejo que hoje a engenharia ambiental é importante justamente para pensar no próximo, pensar no amanhã. Porque se a gente não preservar hoje, a gente não vai ter o recurso amanhã. A gente não vai ter água, a gente não vai ter um clima para a gente conseguir viver, porque a gente vê que só está esquentando. Então, é realmente pensar no próximo, pensar no amanhã e pensar na gente também, né, em primeiro lugar. E qual conselho você daria para quem está pensando em seguir o ramo da engenharia ambiental? Olha, o primeiro conselho é que a pessoa goste muito de ler. Porque é um ramo muito burocrático, né? Existem várias e várias leis e normas que abrangem aí a regularização ambiental. Então, a pessoa ela tem que gostar de ler, gostar de pegar uma lei e entender o que está acontecendo ali, né? E a gente sabe que há mudanças nessas leis e que a gente vai ter que se atualizar. Então, o primeiro conselho é, se você não gosta de ler, não faça engenharia ambiental. E a parte de engenharia, todo mundo sabe que é puxada para o cálculo, né? Então, assim, tenta ver se você realmente gosta da matemática, não que você até vá usar, eu quase não utilizo a matemática no meu dia a dia, mas a gente tem cálculos de 1 a 4, né, na nossa faculdade, então, assim, é um curso que requer, a gente também tem muita química, com cálculos de química, a gente tem química 1, 2 e 3. Então, o conselho que eu dou é, goste de exatas. Em primeiro lugar, goste de exatas, e depois goste de ler. E veja se é isso que você quer, né? A preservação ambiental que te faz o coração acelerar ali, na hora que fala isso, você fala, nossa, é isso que eu tenho interesse. Pesquisa da área, né? Pesquisa sobre a área, onde você gostaria de trabalhar, né? Empresas que mexem com isso. E o conselho que eu dou é sempre esse, pesquise, tá? E como por ser engenharia, todo mundo vai com um pouco de receio, né? Falar, engenharia é muito difícil. Não é assim, quando você gosta, é muito mais fácil estudar, né? Aquilo que você gosta. Então, para qualquer e toda profissão, faça algo que te acelere o coração, que você fala, não, é isso que eu gosto, é isso que eu quero seguir. Muito obrigada pela sua participação, Débora. Sua profissão é de muito prestígio e é muito legal saber como você trabalha. Muito obrigada pelo convite. Precisando, estou às ordens. Espero que alguém aí da turma de vocês, né, goste da área e venha para a área ambiental. Volto com vocês, meninos. Ótima entrevista, Sofia. Bom, o programa de hoje foi direcionado para auxiliar na escolha das profissões e mostrar um pouquinho sobre os professores e engenheiros ambientais. Esperamos que possamos ter te ajudado nesse processo. Estamos encerrando a nossa edição. Até semana que vem. Tenha um ótimo dia!